E um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje com dicas de como você aumentar a largura e aumentar o comprimento do seu tapete Irene. Se você ainda não fez o seu tapete Irene, eu sugiro que você faça. Vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para que você possa fazer todo o tapete, porque eu expliquei todas as carreiras de forma bem simples para que você possa entender como mesclar as suas cores e como trabalhar as suas sobras de fios. Expliquei todo certinho no tapete Irene. Aqui nessa aula é apenas uma resenha explicativa de como você aumentar a largura do seu tapete, para que possa fazer um tapete mais largo ou até mesmo uma passadeira. Fiz uma passadeira de 2 metros por 70 centímetros. E também fiz um jogo de banheiro completo nesse mesmo modelo. Se você gostou desses tipos de trabalho aqui, feito com sobras de fios, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e vamos para as dicas. Bom, então vamos lá conversar aqui sobre a metragem do tapete Irene. Vou deixar aqui o tapete na descrição do vídeo para você que ficou interessado e quer fazer aí o tapete. Vou deixar na descrição do vídeo, porque você precisa primeiro iniciar lá fazendo o tapete, porque assim vai facilitar você fazer em várias medidas diferentes, porque aí você já vai entender certinho como funciona as trocas de cores e como funciona a formação do desenho aí nas suas sobras de fios. E também a gente precisa saber qual é o tamanho que vai ficar o bico de acabamento para a gente poder calcular as medidas que você precisa. Então, a gente precisa saber qual que é a medida aqui do acabamento para a gente poder começar a fazer as nossas correntinhas. Aqui no meu acabamento, ele deu um total de 10 centímetros de acabamento, né? O meu bico em volta aqui dos 4 lados vai ter 10 centímetros, porque se trata de um modelo retangular. Então, aqui dos 4 lados do tapete, vamos ter 10 centímetros. Então, a gente precisa calcular um total de 20 centímetros na nossa contagem de correntinha. Aí, a gente vai pegar e vai fazer uma quantidade de correntinhas com a medida que você precisa, acrescentando 20 centímetros nessa medida, ok? Por exemplo, eu preciso fazer uma passadeira de 70 centímetros de largura. Qual a metragem de correntinha que eu vou fazer para a minha passadeira? Eu vou fazer aqui um total de 50 centímetros de correntinha. Então, vou chegar aqui aos 50 centímetros de correntinhas, ok? Aí, a quantidade de correntinha também é irrelevante, porque você pode fazer a adaptação no bico, como eu ensinei na videoaula do tapete. A gente também pode adaptar a contagem do bico de acabamento, ok? E também você pode colocar o bico de acabamento que você quiser, ok? Então, aqui é tudo livre, gente. É muito fácil você calcular a quantidade, né, de correntinhas que você quer fazer o seu modelo. E esse desenho com sobras de fios também é bem livre e é bem fácil de fazer. Já vou explicar tudo certinho para você, porque eu preciso fazer uma passadeira de 70 centímetros por 2 metros. Então, vou passar aqui resumidamente todos os cálculos que eu fiz e como você vai fazer aí para fazer o seu tapete da forma que você quer e nas metragens que você precisa, ok? Peguei a cor inicial do meu tapete, como a gente fez no tapete de porta. Vou iniciar com uma quantidade aqui de 50 centímetros, né, de correntinha na minha largura, porque eu sei que o meu bico tem 20 centímetros de cada lado, ok? Então, a gente vai acrescentar essa quantidade de 20 centímetros
as minhas correntinhas de 50 centímetros. Então, ele vai ficar com a largura de 70 centímetros aqui de largura. Então, para você que deseja fazer o tapete, por exemplo, de 1,5 m aí de comprimento, você vai lá no seu tapetinho de porta e vai calcular qual que é o tamanho lá do seu bico, para você retirar essa medida do seu bico, ok? Por exemplo, 1,5 m de largura, você vai retirar. Se o seu bico deu 30 centímetros de largura, fazendo aí no barbante número 8, você vai tirar 30 centímetros e vai fazer umas correntinhas de 1,20 m, ok? 1,20 m você vai chegar à largura de 1,5 m aí do seu tapete. Agora, o comprimento também é muito fácil, você vai fazendo todas as carreiras, aí vai fazendo as suas medições e no final você vai acrescentar. No meu tapete aqui, eu vou acrescentar a medida de 20 centímetros, porque o meu tapete ficou com 20 centímetros de bico, né? 10 centímetros de cada lado, 20 centímetros de bico. Para o meu tapete aqui de 2 metros que eu vou fazer um total de carreiras de ida e volta com 1,80 m. Eu vou continuar fazendo todo o meu tapete e te mostrando de maneira resumida, para que você entenda tudo corretamente, ok? Prontinho, você aprendeu como calcular a largura do seu tapete. Agora, vamos aprender como colorir aí de forma aleatória, de acordo com as sobras que você tem. E olhando o seu desenho e fazendo aí de forma aleatória e bem rápida, do jeito que você quiser, colocando as quantidades de pontos que você quiser. Vou aqui subir 3 correntes para a próxima carreira, vou colocar mais um pouco de pontos aqui, usando essa cor, lembrando que eu vou fazer uma passadeira de 2 metros, então, as minhas sobras têm que ser sobras maiores, porque vou repetir várias vezes a mesma cor, então, as minhas sobras vão ser praticamente desta forma, umas sobras maiores, né? Aqui minha câmera tá bem aproximada, perdão, gente. Mas vamos lá. Deixa eu colocar mais um pouco de pontos aqui para começar a acrescentar a próxima cor e te explicar como mudar de cor aí de maneira fácil e rápida. Pronto, coloquei aqui uma quantidade aleatória de pontos, te mostrando como é fácil você colorir aí o seu tapete e fazer uma passadeira ou um tapete do tamanho que você quiser, né? Aí, aqui eu já vou pegar outra cor, vamos inserir igual a gente já estava inserindo lá no tapete, o último ponto sem terminar de fazer, sempre. A gente pega a linha, fecha esse último ponto, vamos ajustar os nossos fios, como sempre, deixamos a nossa cor lá à espera, a gente não vai conduzir, e vamos fazer uma quantidade aleatória aqui também desses pontos. Não precisa, gente, colocar sempre a mesma quantidadezinha de pontos, você pode criar o seu próprio desenho, você pode desenvolver seu próprio desenho de maneira fácil. Vou aqui colocar apenas alguns pontos nesta cor, porque eu quero iniciar com 4 cores. Como eu disse, vou te mostrar sempre aqui o andamento do trabalho. Quero fazer uma passadeira de 2 metros e você pode fazer o tapete na largura e no comprimento que você quiser, ok? Como eu disse para você que eu vou te mostrar de forma resumida como você criar aí o seu próprio desenho. Coloquei aqui 4 cores e fui colocando os pontos aleatoriamente, porque é um desenho abstrato com sobras de fios. Então, você não precisa seguir aqui certinho a quantidade de pontos aqui, não. Você pode colocar bem bagunçadinho mesmo. Quanto mais cores você coloca, mais bonito fica o desenho. Então, não tenha preguiça aí de colocar bastante cores na sua carreira. Aqui eu
comecei inicialmente com 4 cores, mas agora eu já vou inserir uma próxima cor aqui. Vou colocar 5 cores, vou colocar até 7 cores aqui em 3 carreiras, 4 carreiras e por aí vai. Mas eu vou te mostrando de acordo com o que eu vou fazendo. Vou mostrando aqui para você de forma resumida, porque eu quero forçar você a aprender a se divertir com as cores e a se divertir com as suas sobras de linhas aí, sozinha e de maneira rápida, como eu já falei aqui. Tá, fiquei perdida, você ficou perdida eu quero fazer o desenho como aquele do tapete. Você vai olhando o seu tapete, coloca o seu tapete perto de você e vá olhando lá como tá o desenho dele. Não precisa ficar colocando a mesma quantidade de pontos, como eu já falei. Você coloque aí a quantidade de pontos aleatório mesmo, mas você vai olhando lá mais ou menos como tá o desenho lá do seu tapete de porta e vá aqui recriando mais largo. E como eu já falei, coloque bastante cores, não tente afastar muito as cores, tá? Tente fazer aí bem colorido e as cores bem mais próximas, ok? Então, você pode colocar qualquer cor que quiser também. Aqui não é combinação de cores, não. Eu tento sempre usar assim. Um tom claro, um tom escuro, um tom mais escuro, um tom mais claro e por aí vai. E em tons, igual eu falei, diferentes, não precisa combinar os tons das cores. E também você pode colocar aqui sobras dos seus barbantes mesclados. Vou continuar fazendo e vou mostrar, quando eu tiver mais ou menos na metade, eu quero mostrar para você como que tá ficando, ok? Completei aqui várias carreiras do meu tapete, fiz os meus arremates e essa parte do arremate eu também quero deixar aqui uma dica para você. Já vai aí mesclando as suas cores e fazendo os seus arremates. Não deixe essa parte do arremate para você fazer por último, porque aqui eu fiz 1,80 m da minha passadeira. E o que aconteceu? Eu deixei para fazer os arremates quando eu finalizasse. Aí eu demorei bastante tempo aqui fazendo os arremates de todas as cores que eu coloquei. Então, essa é mais uma dica para você. Vá inserindo as suas cores, trabalhando as quantidades de pontos aleatórias, como eu já disse aqui para você, e vá fazendo os arremates. A parte do arremate eu deixei lá no tapete também. Aqui, como eu disse, é bem fácil. Você já aprendeu no tapete como fazer as trocas de cores, como alongar uma cor até mais à frente, como fazer ela até mais para trás, e assim você vai colocando a quantidade de pontos em cada cor de maneira aleatória, como eu disse para você. A combinação de cor é livre, como eu já falei na parte anterior, coloque um claro, um escuro, um claro, um escuro, e assim você mesmo faz o seu tapete. Aqui eu quis trabalhar uma forma abstrata, como se fosse aí uns desenhos de uns mapas, né? Você pode olhar no seu outro tapete, como eu já falei na parte anterior, e ir trabalhando aí o desenho, olhando mais ou menos como você fez o tapete anterior, mas isso não é necessário. Você pode fazer todas as peças aí para fazer o seu jogo de cozinha e qualquer outro jogo de tapetes que você quiser de forma aleatória. Por exemplo, inicia e coloca os 15 pontos de uma cor, aí aqui você já deixa a outra cor com os mais ou menos 8 pontos, aí você trabalha já uns 30 na outra cor, aí aqui você já deixa com 20 e por aí vai. Você vai colorindo e colocando a quantidade de cores aqui que você quer de forma aleatória. Isso é bem fácil de fazer, é bem divertido, você pode ir trabalhando e colocando as cores da forma que você quiser, a quantidade de pontos aleatória que você quiser fazer. Dessa forma aqui, fica bem mais divertido, fica bem mais prático. Toda vez que você for fazer um tapete desse aqui com sobras,
você já vai entender aí e fazer os seus desenhos de forma mais rápida e prática. Como eu disse, eu não vou ensinar todas as carreiras aqui, porque eu já ensinei você como fazer lá no tapete pequeno. E eu queria te forçar a aprender a fazer os seus desenhos abstratos aí de forma aleatória e de maneira bem rápida e fácil. É bem fácil, você pode tentar que você vai descobrir que é fácil de fazer. Só não coloque aí os seus desenhos muito grandes. Tente colocar bastante cores, coloque os seus fios mesclados, como eu já disse. Vá fazendo os seus desenhos aí da forma que você achar melhor e se divirta com as cores. Como eu disse aqui, eu coloquei 1,80 m de carreiras. A quantidade de carreiras aqui eu não sei, eu só me baseei na metragem do tapete que eu quero, porque quando eu for fazer o meu bico, eu vou adaptar o meu bico aqui no meu tapete, com contagem igual eu fiz no meu tapete pequeno, tá ok? E também você pode colocar aqui o bico que você quiser, não tem importância, você pode pôr aqui qualquer um outro bico da sua preferência. Eu só achei importante te explicar e te ensinar a fazer esses tapetes assim, porque assim, cada um do seu tapete aí, do seu jogo de cozinha, você vai ter um desenho diferente, porque você vai trabalhar ali a quantidade da sobrinha que você tinha. Por exemplo, aqui se eu tivesse só esse pedacinho, aí eu trabalhei só esse pedacinho nessa cor e já acabou o meu fio. Eu fui até o final com o meu pedacinho. E nisso também eu expliquei no porta-papel, que eu fiz um porta-papel aqui e expliquei como você trabalhar ali de forma aleatória até o final do seu fio mesmo, do seu pedacinho, da sua sobrinha. E isso é muito importante você aprender, porque é muito simples mesmo. Aqui, por exemplo, nesta carreira desse tapete, vou explicar novamente. Trabalhei aqui 5 pontos, aí eu quis inserir uma nova cor, e essa técnica de colocar a nova cor eu ensinei lá no tapete. Eu pensei que eu precisasse aqui colocar uma nova cor para colorir melhor, coloquei já a nova cor aqui, trabalhei uns 5 pontos e fui aqui, alonguei o meu fio até chegar a essa parte, para eu fazer um outro desenho aqui, um recorte no desenho dessa cor. Trabalhei uma quantidade aleatória aqui, já deixei um pedacinho para recortar novamente o meu desenho. E assim vai, a gente vai fazendo as trocas. Nesta carreira eu trabalhei 6 cores, né? Então, o que é importante nesse desenho abstrato é, como eu disse, colocar bastante cor, não ter preguiça aí de inserir as cores no seu conduzido. E se a linha está te atrapalhando, tá embaraçando bastante, você corta, coloca outra cor, né? Porque assim você vai ter um colorido melhor, o seu tapete vai ficar aí um resultado mais bonito, com mais cores, né? E não vai te atrapalhar, porque você vai pegar e vai fazer o corte, depois mais para frente, nas próximas carreiras, você insere a cor novamente, como eu fiz aqui com todas as minhas cores. Quando começava a embaraçar um pouco, eu fazia o corte, fiz o corte do meu verde, do meu rosa, e mais para frente eu colocava eles novamente nas outras carreiras, ok? E eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas a minha vontade aqui era de ter passado todas as dicas para vocês. E a minha passadeira ficou enorme, vou deixar fotografias dela em todas as minhas redes sociais, porque aqui não coube no clipe, né, na minha mesa, ela é bem grande, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo as aulas do jogo de banheiro, para você que gostou aí do modelo, tem o jogo de banheiro completo. E eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!